Eu acredito que tem algo muito forte para que a gente possa aprender, algo que a gente possa, na verdade, resgatar. E eu queria que você aproveitasse já esse momento, pudesse olhar para o seu irmão do lado e dissesse assim: Feliz Páscoa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que significa a palavra Páscoa? Você tem noção o que significa essa palavra? A palavra Páscoa é a palavra hebraica Pasach, mas a explicação para esse nome é passando para além da marca. A palavra Páscoa fala de rompimento. É uma palavra que era utilizado para quando existia um muro, existia um obstáculo, existia alguma coisa que poderia ser considerado intransponível. Imaginemos nós hoje uma fortaleza, talvez um exército guardando um limite, uma fronteira, e alguém dissesse assim: é impossível passar além daquele lugar. Alguém diria assim hoje: é impossível fazer a Páscoa, fazer a Passagem. Então, quando alguém gostaria de dizer para a gente, no hebraico, que era impossível transpor determinado lugar, quer seja pelas dificuldades naturais, por algum tipo de fortificação, algum exército, alguém diria assim: é impossível haver uma Páscoa, ou acontecer uma Páscoa, ou você realizar uma Páscoa. Eu vou dar um exemplo prático. Imagine que alguém dissesse assim: olha, eu gostaria de sair daqui para a Lua, eu gostaria de ir até a Lua nas minhas próprias forças. Alguém diria: é impossível você fazer essa Páscoa, essa passagem que tem total dificuldade para você poder alcançar. É ir além da marca, ir além dos seus esforços, ir além da sua capacidade. É impossível, por exemplo, você vencer um exército armado sozinho. Então diria assim: é impossível, sem condição, você cumprir essa Páscoa. Então Páscoa era quando havia um limite estabelecido que seria impossível fazer essa passagem. Então a Páscoa celebra uma passagem impossível, uma passagem que foi além da marca. Além da marca de quem? De mim e de você. Eu não teria condição nenhuma de fazer o que Jesus fez, e você também não. É interessante também, quando eu comecei falando sobre a celebração da Páscoa. Sabe, queridos, se nós colocarmos na nosso calendário, imagine agora no seu calendário cristão, você colocar, por exemplo, e colocasse uma comparação entre o Natal e a Páscoa. Vamos ser sinceros, o que tem mais relevância para o calendário cristão? O Natal ou a Páscoa? Não, estou perguntando de verdade. Natal ou Páscoa? E como é que você se alegrou mais, não se alegrou tanto quando foi a Páscoa? Quando foi falado de Páscoa? Ou o que aconteceu aqui agora em um vídeo como esse? Eu não estou querendo confrontar, eu só estou querendo fazer você pensar. Na verdade, de verdade, no calendário cristão, o mais importante é a Páscoa. Mas sejamos sinceros, a gente não se arruma tanto para a Páscoa, ou tem tanta expectativa para a Páscoa, como é o Natal. A gente não reúne nossa família na Páscoa, a gente não reúne nossos parentes na Páscoa, a gente não compra roupa nova na Páscoa, a gente não compra presentes na Páscoa. A gente tem no nosso calendário um peso muito maior para o Natal do que para a Páscoa. E venhamos e convenhamos, o Natal é uma cena muito mais bonita, é uma cena muito mais comercial. É um menininho branco, que na verdade não era branco, com as bochechinhas rosa, bonitinho, com os bichinhos chegando, os bichinhos tudo bonitinho chegando perto. É uma cena que tem uma estrela que está passando, os reis magos chegando, entregando um presente. É uma cena muito bonita.
e é uma cena muito comercial. A Páscoa tem uma cena tão forte. A cena da Páscoa é algo tão visceral, é algo tão violento, que tiveram que botar um coelhinho no lugar de Jesus e um chocolate no lugar do sangue. Por quê? Porque a Páscoa cristã não é comercial. A Páscoa cristã fala de um homem sendo dilacerado, um homem sendo ensanguentado, um homem morrendo numa cruz. E quando alguém olha para aquele homem na cruz, acha que ali é, muitas vezes, uma derrota, se não entender o que está acontecendo naquela cruz. Na verdade, a Páscoa, o que diz e o que ela é, na sua essência, é aquela cruz. É Jesus morrendo em toda a sua essência, mas ao mesmo tempo ficando vivo. Porque tem um mistério naquela cruz. Ao mesmo tempo que o homem Jesus está morrendo, o Deus que também ele é, não pode morrer, porque Deus não morre. Então, por um lado, havia um homem morrendo, mas por outro lado, enquanto Deus, ele não morreu. Enquanto homem ele morreu, mas enquanto Deus não, porque Deus não morre. Então um mistério enorme está acontecendo ali naquele momento, e que eu e você estamos sendo colocados também naquela cruz, mas não por causa de um sacrifício, mas por causa de um direito. Ao mesmo tempo que um estava morrendo naquela cruz, por meio de um sacrifício, nós também estávamos naquela cruz, sendo representados, recebendo uma herança. Naquela cruz, não na ressurreição, mas foi na cruz que aconteceu a divisão do Novo e do Antigo Testamento. E o nome só é testamento porque houve alguém que morreu, e para ser testamento teve que ter herança. E é naquela cruz e naquela morte que acontece uma herança. Não é na ressurreição que acontece o Novo Testamento. O Novo Testamento, a condição de sermos filhos, de entrarmos no céu, acontece no dia daquela crucificação. Mas é na ressurreição que nós temos a completa consciência que o que aconteceu naquela cruz não foi um homem que apenas inventou uma história, mas é na ressurreição que há a comprovação que estava de verdade operando ali um grande milagre. Um Deus homem estava morrendo, mas ao mesmo tempo pagando um sacrifício. É na ressurreição que se comprova o que aconteceu na cruz, mas é na cruz que acontece o milagre da humanidade. É ali que acontece a Páscoa. É ali que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, manifestou o auge da Páscoa, porque o Cordeiro é o auge da Páscoa. Se Jesus tivesse nascido, mas tivesse de alguma forma pecado, nós não estaríamos aqui hoje. Se Jesus tivesse nascido e tivesse desistido naquele dia do Gólgota, naquele dia anterior que suou sangue, dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, se ele tivesse desistido ali, nós não estaríamos aqui hoje. É na cruz que acontece a maior de todos, o auge do cristianismo. É na cruz que acontece o maior milagre. É na cruz que nós somos adotados, recebidos de volta como filho. É na cruz que há o reencontro do homem com Deus. É na cruz, e é o sangue que nos lava. E é sobre essa história que eu queria contar hoje para você. História com H maiúsculo, com I maiúsculo, S maiúsculo e tudo maiúsculo. A maior de todas as histórias, que fendeu a história no meio, em antes e depois de Cristo. Que ninguém pode negar que aconteceu uma mudança real, circunstancial. Alguém pode dizer assim: eu só vou acreditar em Deus se um dia Deus vier na Praça da Sé e andar em forma de homem. Pois bem, ele andou há 2000 anos
anos atrás, como homem, e é comprovado por historiadores como Flávio Joséfos, Eusébio de Cesareia, pela arqueologia bíblica, pela apologética. Não tem como negar que Deus se encarnou homem. Eu só nego porque eu quero negar, mas se eu aceito, eu recebo os direitos que Ele conquistou naquela cruz. Amém. É na Páscoa que nos apaixonamos por Jesus. É na Páscoa. É a maior de todas as festas. É onde acontece o auge do Cordeiro. E eu queria ler para vocês algumas passagens bíblicas hoje, a fim de podermos ou encravar em alguns essa maior realidade, ou em outros ressuscitar a alegria, e que nós possamos fazer isso acontecer na nossa vida, ainda hoje, celebrarmos a Páscoa. Sabe, amados, tem 5 anos ou 6 anos que eu não prego a Páscoa mais, porque nós começamos a ter o alto de Páscoa. Por uma série de motivos não conseguimos fazer esse ano o alto de Páscoa. Eu até falei para Rafa, eu disse: Rafa, eu acho que eu estou enferrujado para ministrar sobre a Páscoa. Já tem muitos anos que eu não ministro na nossa igreja sobre a Páscoa, mas eu acredito que há uma graça nova hoje para ministrar sobre a Páscoa, de um jeito e de uma forma que nós nunca ministramos, e você está aqui nessa noite, amém, amados? Em Êxodo capítulo 12, versículo 3, por gentileza, abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Aleluia. Em Êxodo capítulo 12, versículo 3, é onde é estabelecido a Páscoa. E algumas pessoas perguntam o seguinte: pastor, a Páscoa é uma festa dos judeus. É uma festa porque os judeus saíram do Egito e conseguiram passar o Mar Morto, em que o mar se abriu no meio, e conseguiu ali morrer o faraó, os cavalos, os cavaleiros serem engolidos pela água, e fendeu-se o mar no meio. O que tem a ver com Jesus? O que tem a ver com Cristo isso? O que tem a ver com os cristãos? A Páscoa não tem nada a ver. Tem pessoas que perguntam isso, e nós vamos entender essa história. Então, em Êxodo capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Diga cordeiro. Diga de novo, diga cordeiro. O cordeiro, queridos, é um filhote. O cordeiro é o filhote da ovelha. E o cordeiro podia ser macho ou fêmea. O cordeiro poderia ser macho ou fêmea. O cordeiro foi indicado por Deus nesse momento, para que através dele pudesse acontecer uma libertação ao povo de Deus que estava cativo, escravo no Egito. O povo de Deus, ele foi escravo dentro do Egito. Por décadas ele foi escravo. Quando saiu do Egito, deu-se na marca de 600 homens. Foi contado 600 homens do sexo masculino. Se você multiplicar pelo menos por 2 crianças e uma mulher, daria uma base de 2.400.000 pessoas. Então 2.400.000 pessoas estavam servindo como escravo no Egito. E a Bíblia fala que os egípcios estavam aumentando os castigos no povo de Deus. Escuta isso, presta atenção. A Bíblia diz que os egípcios estavam ficando cada vez mais violentos, torturadores. Estavam machucando o povo de Deus com castigos, de uma forma que Deus disse: não dá mais. A Bíblia diz que o clamor subiu aos ouvidos de Deus, e ele disse: não dá mais. Chegou num ponto enorme. Então lembre disso, o povo estava passando por uma condição de tortura psicológica, física, que o próprio Deus disse: não dá mais.
é muito pesado para o povo. E naquele momento, Deus levanta um libertador, um profeta. E Moisés era o homem que haveria de ouvir Deus, ver Deus e falar através dele o próprio Deus. E Moisés estava com a incumbência de mostrar para o povo como eles haveriam de ser libertos de uma condição de escravos. Mas eu repito, não é qualquer tipo de escravo. Um povo que estava sendo escravizado, torturado e massacrado. Essa era a condição. Então Moisés se levanta. E quem era Moisés? Moisés era um filho de judia, mas que tinha sido entregue à corte do faraó, à corte do Egito. E Moisés era alguém que estava debaixo do luxo. Moisés, ele estava protegido, mas um chamado veio dentro dele, para ele sair da zona de conforto e libertar o povo dele. E ele se levanta, e a início ele é rejeitado pelo seu próprio povo, e ele vai diversas vezes falar com o faraó. Faraó deixa o povo de Deus ir para celebrar uma festa no meio do deserto. Eu vou repetir de novo. Moisés disse: deixe o povo ir, o povo de Deus ir, para celebrar uma festa no meio do deserto. Nós temos uma primeira lição aqui. Tem irmãos que dizem: eu estou no meio do deserto. E nós precisamos entender que se você estiver com Deus, você pode estar até no deserto, mas o deserto vai se tornar um lugar de festa. Entenda, muitas vezes Deus não vai mudar a situação. Primeiro Deus vai mudar você. Porque quando você entender quem você é e o Deus que você tem capacidade de celebrar uma festa no meio do deserto. E aí Moisés é tomado pelo Espírito para ser um profeta. E por diversas vezes ele vai lá. E cada vez que ele vai lá, o faraó diz: eu vou massacrar mais ainda. Eu vou bater com mais força. Eu vou fazer com que eles trabalhem mais ainda. E era Moisés dizendo: deixa o povo ir. E o faraó dizendo: aperta mais. Deixa o povo ir. E o faraó dizendo: eu vou apertar mais. E Moisés deu várias provas que ele estava com Deus. E mesmo assim o faraó não quis se submeter à voz profética. Sendo assim, Deus disse: acabou. Acabou. Ele não quer ouvir. Observe que Deus teve misericórdia do povo do Egito. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu preciso que você entenda isso. Deus liberou uma praga, liberou outra praga, pragas que não se morria, praga de piolho, praga de sapo. E cada praga tinha uma mensagem para fazer com que o povo do Egito descesse do palanque. Por exemplo, a praga dos sapos foi para que o Egito pudesse ouvir mais os sapos do que a sua própria voz. Porque tem gente que só quer ouvir a sua própria voz. Vocês estão comigo? Não há tempo, não dá tempo de pregar tudo aqui hoje. Mas existe algo poderoso. É que Deus está sendo misericordioso com aquele povo que estava massacrando outro povo. Entenda, irmão. Imagine que Deus estava tentando abrir os olhos do povo do Egito. Aí libera um sapo, libera um piolho e vai liberando. E mesmo assim, e era Moisés dizendo: olha, hoje as águas vão se transformar em sangue. E o faraó, eu pago para ver. Hoje vai ter pragas de piolho, eu pago para ver. E se você parar para a arqueologia, você vai ver tudo isso que nós estamos falando arqueologicamente comprovado. Até mesmo as piras, o exército, ainda hoje há vestígios de um exército engolido no meio do mar. Vocês estão aqui? Estão me acompanhando? Vá me acompanhando. E chegou um momento que diz: não, o povo não vai ouvir. Ele não quer ouvir. Então faça o seguinte: pegue um cordeiro, que vai se chamar de cordeiro pascal.
que é o cordeiro que vai celebrar uma passagem intransponível. Primeiro porque o exército do Egito é armado e vocês são desarmados. Vocês são como um alvo no meio de um tiro ao alvo. Segundo que vocês vão ter que passar por um mar que está fechado e vocês não têm barco. Então não há condição nenhuma natural de vocês saírem vivos nessa trajetória, senão por meio de um milagre. E a chave do milagre vai começar a ser acionada. A chave vai ser um cordeiro. E esse cordeiro precisará ser macho. Vocês podem pegar referência, não há tempo de ler tudo, mas de Êxodo capítulo 12, do 3 ao 9. Deus começa a falar como haveria de ser. E ele diz: pegue um cordeiro, um filhote macho, puro, limpo, sem máculas, perfeito. E vocês vão matar. O sangue vocês vão pegar e passar nos umbrais das portas. E os umbrais eram de madeira, diga madeira. Você pega um pouco de sangue, imagina aqui um arco, pega um pouquinho de sangue e bota cá, um pouquinho de sangue e bota cá, e um pouquinho de sangue e bota cá. E o sangue começou a escorrer, pingar aqui no meio. E logo se formou o desenho de uma cruz. A forma que Deus ensinou o povo a passar o sangue estava pré-anunciando que haveria de morrer alguém em morte e morte de cruz. É uma morte de madeiro, que foi profetizado desde a antiguidade. Só que eu quero te dizer uma coisa, e eu queria que vocês entendessem isso claramente. E eu queria que vocês compreendessem isso de forma muito forte. Entenda, Jesus não foi morto no madeiro como uma execução judaica. Os judeus não matavam no madeiro. Quem matava eram os romanos. E para acontecer isso de forma antecipada, Deus sabia que os romanos haveriam de governar a Judeia lá na frente, para matar Jesus no formato de uma cruz, que foi pré-anunciado nesse momento, na saída do Egito. Naquele momento ele diz: olha, passa o sangue nessa madeira, mas a carne comam. E faça da seguinte forma: comam entre família. Chame a sua família inteira para comer do cordeiro. Chame da criança mais bebê para comer dessa carne, até o mais velho. E se for comida suficiente, chame até os vizinhos. Vocês estão comigo? Amém. E alguém pergunta: pastor, será que nós temos que dar Santa Ceia para uma criança? Vocês estão comigo? Amém. A teologia não consegue entender às vezes a profundidade de Deus, porque desde sempre Deus está convidando para a mesa, não só os adultos, mas está chamando desde a criança ao velho, de quem não tem noção até o que tem noção, a reconhecer que existe uma mesa, mas quem está sendo colocado e posto na mesa é o sangue e o corpo daquele que haveria de ser entregue. E ele diz: uma vez que acontecer isso, vai passar na noite o anjo da morte, um espírito de morte vai passar, e os primogênitos haverão de morrer. Naquela noite houve a morte dos primogênitos de toda a casa que não celebrou a Páscoa, por causa de um sangue. Diga sangue. Diga de novo, diga sangue. Diga de novo, diga sangue. O mesmo sangue que nos cobre hoje, que pode passar o anjo da morte, o anjo da destruição, pode passar o que for, mas o seu corpo hoje é vedado pelo sangue de Cristo. Não há sangue de galinha, sangue de bode, sangue de cabra, sangue do que for. Pode ser sangue de dinossauro, pode ser sangue dos quintos dos infernos. O sangue que nos cobre é um sangue mais poderoso no reino espiritual, irmão.
que tem medo de macumba, tem crente que tem medo de feitiçaria, de olho gordo, do escambau. Deixa eu dizer uma coisa: o sangue que lhe cobre é o sangue mais poderoso que já passou na face da terra. Se você nasceu de novo, se Cristo foi crucificado por você e você aceitou esse sacrifício, o sangue lhe cobre. Pode ser o maior demônio da face da terra e do inferno, o anjo do cão dos infernos pode passar, não pode lhe tocar, porque você está lavado pelo sangue. Ah, pastor, e por que isso acontece, aquilo acontece? Brecha, incredulidade, pecado. Mas se você estiver em arrependimento, consciência e tiver fé, não tem demônio do mundo que não se curva, irmão. Não é falta de sangue, não é falta de autoridade, é falta de vontade. O apóstolo diz: não decaia da graça. Isso quer dizer o quê? Às vezes nós estamos aqui protegidos e queremos lutar contra essa proteção, abrindo portas e dizendo como loucos: eu não quero essa proteção. A culpa não é a falta de autoridade de um Deus, de um Cristo, não é a falta de um sangue, porque se nós recuarmos e dissermos eu me arrependo, não tem cão do mundo que tope em mim e você. Vocês estão comigo ainda? Naquela noite, o auge foi um cordeiro. Naquela noite, o auge foi um sangue de um cordeiro. Naquela noite, algo estava pré-anunciando. A Bíblia diz que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Quando você olha a sombra do meu corpo aqui, ou a sua sombra, você está vendo uma verdade, mas você não está vendo a substância dela. A Bíblia está dizendo, está vendo aquele umbral na porta? É apenas uma sombra de algo que vai acontecer. Está vendo esse cordeiro? É uma sombra do que vai acontecer. Está vendo esse sangue? É só uma sombra do que vai acontecer. Amém. Em Êxodo capítulo 12, versículo 18, eu quero lançar uma informação que só no final eu vou trazer de volta. Guarde com você. Em Êxodo 12, 18 está escrito assim: desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, amargos, pães muito amargos, até a tarde do dia 21 do mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Queridos, o fermento não poderia estar na casa, porque tinha que ser um pão amargo e, por assim dizer, solado. É um pão solado, sem fermento. Porque isso representa o que? A velocidade. Não há tempo de esperar fermentar. Isso pré-anuncia quando eu e você confessamos a Cristo. É veloz. No primeiro momento você está no inferno. Escravo. Escravo de demônios, de uma cultura, de uma educação, de um passado, de traumas, de medos. Você está escravo. Mas quando você confessa Jesus, mais rápido que a velocidade da luz, você sai daqui e vai para cá. Mas ele diz algo poderoso. Ele diz assim: passe na casa e veja que não tenha nenhuma fagulha, nada de fermento. Engraçado que quando Jesus passa pela região dos fariseus, naquele momento que ele pergunta: o que disseram de mim? E ele diz assim: uns disseram que tu és o Elias, Jeremias, lembra disso? E que ele diz: eu sou a pedra e você é Petros, então sobre mim edifica a minha igreja. Naquele momento ele diz: cuidado, vamos passar agora pela região dos fariseus, cuidado com o fermento deles. Fermento significa a capacidade que o mundo tem de nos inchar. Vocês estão comigo mesmo? Você pode ter uma massa deste tamanho, gigante, só precisa de um pouquinho de fermento para inchar. Ele diz: não fique preocupado com as coisas grandes, fique preocupado com o fermento. O fermento é aquilo que entra no nosso ouvido e diz assim: o que é que tem de mais? Isso é besteira. Você é tão bom.
a minha vida. Meu corpo, minhas regras. Meu ego. Eu sei como eu lido comigo mesmo. Esse é o fermento que vai inchar o seu ego. Vai fazer você se achar. Vocês estão comigo? Ele diz: tenha cuidado com esse fermento. Tenha cuidado com os fariseus. Eu diria hoje: tenha cuidado com o YouTube, tenha cuidado com o Facebook, com o Instagram, com os haters, com os YouTubers da vida, com essa galerinha que sabe tudo e não sabe nada. Sabe o que mais a gente está vendo hoje, irmãos? Críticos de construção nenhuma. Críticos de construção nenhuma. Presta atenção comigo. O fuxico gospel, o blog gospel, não sei o que gospel. Quem são esses incircuncisos para falar alguma coisa se não construíram nada? Meu irmão, para alguém ter moral para falar de alguém, tem que ter feito alguma coisa. Aí eu passo o dia todo vendo fofoca. O dia todo. É um bocado de gente que não faz nada, escutando alguém que nunca fez nada. Gaste o seu tempo fazendo coisas e ouvindo quem fez. Do mesmo jeito estamos passando hoje na região dos fariseus. E os fermentos estão nos engodando. No dia da Páscoa, querido, era para estarmos mais apaixonados por Jesus. Isso quer dizer e denuncia que nós precisamos hoje varrer algum fermento para fora. Algum fermento de ego precisa morrer hoje. Algum fermento que nós nos perdemos. Eu estou falando de vocês que vieram, e outros que nunca mais vieram, outros que não querem mais ouvir, porque acha que nós podemos congregar distante da igreja, que nós podemos congregar distante do corpo. A Páscoa fala do corpo, não sei se vocês entendem isso, porque foi um corpo, pessoas juntas que saíram do Egito. E são pessoas juntas, a família de Deus, que nós somos recebidas. Hoje eu não tenho só o sangue A positivo da família Rezende. Hoje eu tenho o sangue de Cristo da família de Deus. Vocês estão comigo ainda, amados? Precisamos ter consciência do que é Páscoa. A Páscoa me ensina a me humilhar. A Páscoa me ensina a questionar os meus próprios pensamentos. A Páscoa me ensina a andar em comunidade. A Páscoa me ensina a buscar a palavra. Você sabe qual é o problema do fermento? É o seguinte: é só na igreja, é só no culto que você não sabe o que vai ser pregado. Eu vou repetir de novo. O adúltero, o cristão adúltero, vai procurar pregações de perdão. Vai procurar pregações de, mudança de vida, arrependimento. Mas ele não sabe o que vai ser pregado no domingo, na quinta ou no domingo de manhã. É Deus que vai escolher a playlist aquele dia. Eu não sei se você está entendendo isso. É só no culto que você tem a surpresa da pregação, que você não sabe o que haveria de ser pregado. É só no culto que você é irritado por Deus. É só no culto que você apanha na bunda de Deus. Vocês estão comigo? É só no culto que ele diz: você está muito obeso disso, precisa começar a colocar isso aqui na sua dieta. É no culto que o fermento sai, que Deus começa a dizer: tem um pouquinho de fermento ali, tire. Tem um pouquinho de fermento ali, tire. Tira aquele outro fermento ali. Vocês estão comigo ainda ou não, amados? Amém. Eu estou pregando bem essa noite. Amém, estou brincando. Aqui, ego. Vamos tirar esse fermento, sai daí, sai para lá. Amém, lá ele fermenta, amém. Em 1 Coríntios 5:7 está escrito assim, não precisa abrir não, vai só me acompanhando. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Uau! Paulo está dizendo que nós somos uma massa que não pode ter um fermento. Olha que massa!
Eu vou dizer algo para você, e você precisa entender isso. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe o que Paulo está dizendo? Aguenta aí, você aguenta aí. Ele está dizendo que em Cristo não é mais eu penso, eu acho, eu sinto. Porque a gente morreu. E morto não pensa, morto não sente, e morto não acha. A própria Bíblia diz o seguinte: que não mais eu viva, mas Cristo em mim que viva. Então eu não sinto mais, é Cristo que sente por mim. Eu estou sentindo ódio de Beltrano, eu tenho todo o direito, não é Jesus. Ele disse: não, você não tem não. Eu estou sentindo raiva de Cicrano, não é Jesus. Ele: pô, tem não, condição, cai fora. Nós não temos mais direito. Pastor, mas eu tenho livre-arbítrio. Mas você sabe o que é nascer de novo? É quando você entregou seu livre-arbítrio para Ele. Você tem direito de ter o livre-arbítrio, mas você decide entregar para Ele. E como assim, pastor? É quando você diz: sabe de uma, Deus, vamos bater a real, eu não sou mais inteligente que o Senhor. Vamos bater a real, Senhor, eu cansei de administrar minha vida. O Senhor é que de verdade sabe o dia de amanhã, e foi o Senhor que me projetou para essa terra. Então o Senhor tem um plano A, eu não quero viver o plano B. Então o Senhor vai me dizer agora meus próximos passos. Então eu entrego meu livre-arbítrio para o Senhor, e o Senhor começa a dizer o que é que eu vou fazer. Aí Ele diz: pois é, então eu vou lhe dar um negócio diferenciado. O que é? Que você agora vai viver de glória em glória. Mas pastor, eu não consigo ainda. Amém, sofra. Mas pastor, o senhor não sabe de onde eu vim. Sofra. Não tem como passar para o lado de cá com fermento. Toda vez que você deixa fermento entrar, você volta da passagem. E no lugar de você viver uma vida que vai além da marca, você sempre vai viver uma vida aquém. Porque Páscoa fala de pessoas que vão viver além da marca. Como assim, pastor? Lembre, Páscoa é passar além da marca. É quando o diabo diz: a sua família só veio até aqui. É quando alguém diz: você só tem dinheiro para chegar até aqui. Você só tem cultura para chegar só aqui. Você só tem capacidade psicológica e isso e aquilo outro para chegar até aqui. Aí Deus diz: pois é, eu capacito os incapacitados. Você vai além da marca. Agora, o jogo é o seguinte: minhas regras. Vocês estão comigo, amados? Lucas 22:14 diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. O próprio Jesus disse que ela era uma Páscoa. Aleluia. Antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E lá, que coisa linda, em Apocalipse 9:7 diz o seguinte: Apocalipse 9:7 diz o seguinte: alegremos-nos, exultemos. Exultemos é grite alto. Diga comigo, diga grite alto. De novo, diga grite alto. Jubilar é cantar alto, exultar é gritar alto. Não é só gritar, é gritar alto. Vocês estão comigo? Eu vou voltar de novo a fita. Jesus disse: eu estou comendo uma Páscoa com vocês agora. Eu vou morrer. Mas na verdade, essa é a Páscoa daqui. Mas eu já vou estar esperando vocês para uma Páscoa lá na frente. Então nós estamos nos preparando, nós estamos sendo treinados para uma grande Páscoa. Não, você não está aqui não. Pastor, eu queria saber como será a maior de todas as Páscoas da face da terra. Porque eu queria ter comido naquele dia da Páscoa com Jesus. Amém. Mas eu quero dizer uma coisa: que Judas comeu naquela Páscoa, mas não vai comer dessa outra Páscoa que eu e você nós vamos comer. Vocês estão comigo? Ele está nos preparando. Ele disse: olha, eu vou esperar vocês na próxima Páscoa. Daqui a pouco chega em mim vocês estão comigo ou não? Oh, aleluia. Ele está dizendo aqui o seguinte: Apocalipse 19:7 diz: alegremos-nos.
Diga alegrar. Aí ele diz, exultem, diga grite. Aí ele diz, e demos-lhes glória, porque são chegados as bodas do Cordeiro, cuja esposa, diga, sou eu. Diga, não é Maria. Diga, não é Maria. Diga, Maria é mãe de Jesus, não é esposa de Jesus. Diga, a mulher que o Apocalipse fala é esposa, não é Maria. Então diga de quem está sendo falado, é da igreja. Essa mulher sou eu e você, a noiva lavada e remida no sangue, ataviada, sem máculas e sem rugas. Ele está dizendo, eu estou preparando um ambiente em que para vocês entrarem, antes vai ter uma mesa, e nessa mesa vai ter algo que vocês vão alegrar, gritar, porque eu vou estar lá esperando vocês. Eu imagino essa cena. Oh, glória! Eu só imagino essa cena. A trombeta toca. Tum. Aí a gente vai. Tum. Aleluia. Aí Jesus está na mesa esperando. Mas ele disse que essa cena vai ser uma cena de muita alegria e grito. Aí eu imagino a gente chegando lá, no céu. É aí. Aí eu imagino a gente chegando no céu. É assim mesmo. Imagina agora. Segura aí, segura aí. Aí chega aqui agora. Aí eu estou com os verbianos do meu lado. Mas do meu lado esquerdo tem uma galerinha que está salvo, foi salvo, mas não crê no batismo do Espírito Santo, não crê em línguas, acredita que a religião só é um lugar para a gente assim, tem muita luz, tem muito, é preto, não sei o que e tal, é só crítica. E a igreja tem que ser um funeral gigante. Aí imagina essa galera aqui, do meu lado esquerdo, do meu lado direito, a galera da Verbo da Vida, a galera da Assembleia de Deus, a galera da Igreja Católica Carismático. Sim, vocês estão aqui? A gente vai se assustar, porque tem gente que acha que vai estar e não vai estar, e outros que acham que não vão estar, ou a gente acha que não vai estar e vai estar. Mas eu sei que vai ser um infarto para quem vai estar lá. Eu não sei se isso cabe, porque na hora que a gente entrar e, meu irmão, a festa começar a comer no centro, Jesus lá com um cálice, gritando, esperando a gente. Aí Deus vai dizer bem assim, lá do trono, anjos, se aquietem. Está escrito isso. Se aquietem, peraí, que zoada é essa? Quem são esses que estão chegando? Que zoada é essa? Aí os anjos vão dizer, são aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Está escrito. Aí eu imagino você chegando na ceia, na grande Páscoa, Jesus dizendo, eu quero ver alegria, eu quero ver grito. Aí vai ter gente que vai fazer assim, será que eu estou no inferno? Eu acho que eu estou no lugar errado. Aqui é o céu. Porque eu pensei que ia ser os meninos com o pintinho de fora, tocando harpa assim. Ia ser os menininhos pequenos, nuzinho. E a gente ia estar lá, assim, sabe? Bem, vai ser no funeral, eternidade, eternidade. Aí Jesus diz, não, aqui é do rock. Vai ser assim, vai. Vem galera, vem. Aí a gente vai entrar, meu irmão. Aí eu imagino uma galera que torce pro Flamengo. Na hora que o Flamengo ganha, a galera que vai para as Olimpíadas, aí o Brasil ganha, aí a gente vai chegar no céu. No céu. Esse Cristo que eu estou pregando hoje vai estar lá. Qual vai ser a sua reação? Querido, eu só vou conseguir aguentar
porque eu vou estar com o corpo glorificado. Porque se fosse com esse, eu infartava, ele me ressuscitava. Eu infartava, ele me ressuscitava. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem como, irmão, você não ficar alegre. Você não tem como não exultar. Não tem como você não gritar. Nós estamos indo para um lugar de muita alegria. Só que tem uma mensagem que Jesus fala, muito forte. Ele diz assim: eu estou indo e estou esperando vocês lá, mas a partir de hoje, façam isso em memória de mim. Então toda a Santa Ceia é uma Páscoa, que nós temos que nos lembrar de um que mandou a gente atravessar as marcas, que toda vez que o diabo disser não, ali tem que ter uma Páscoa. Se o diabo colocar uma doença e disser vai morrer, há uma Páscoa para ser celebrada, dizendo que o diabo está colocando uma vírgula, mas Deus é que bota o ponto final. Eu não sei se você está entendendo comigo, ainda tem gente com a cara fechada. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tem ponto final, o diabo não tem ponto final. O ponto final que o diabo tentar colocar na sua vida, seja a área que for, existe uma borracha chamada Páscoa. Ele passa a Páscoa e diz, vai romper. O diabo está dizendo que não, eu digo que sim. O diabo está dizendo que vai morrer, eu digo que vai viver. O diabo está dizendo que vai acabar, eu digo que vai só ser o começo. Ele está dizendo, eu quero. E sabe, na igreja primitiva, escute isso, irmãos, escute isso, por favor. Na igreja primitiva, a Páscoa, a Santa Ceia, era celebrada todas as vezes que tinha culto. Ao ponto que Nero mandou matar os irmãos, e uma das acusações é que nós éramos incestuosos e amávamos bacanais. Olha que doidice. Sabe por quê? É sério, tem sentenças que falam da gente desse jeito. Na história da igreja, outros imperadores que perseguiram a igreja durante 300 séculos, 300 anos, fizeram isso. Eu sou professor de história da igreja, e eu estou dizendo para você que existem centenas de documentos que falam sobre o que eu vou dizer aqui agora, que é das coisas que mais eles tinham raiva da gente. O que eles mais tinham raiva da gente é que eles pegavam, eu e você, jogava dentro de uma casa e nos queimava, e dizia, acabou. Coloque uma placa aí, em memória, eles faziam isso, em memória da extinção, aniquilação da superstição cristã. Só que eles sabiam, tem outros se reunindo e fazendo a festa do amor. Eles chamavam de festa do amor também, lá no meio das catacumbas. E eles diziam, vamos lá matar eles. Depois dizia, tem mais no meio da floresta, tem mais dentro de uma caverna, tem mais lá, tem mais cá. Parece que eles estão em todos os cantos. Aí Constantino diz, não dá para lutar mais, libere eles. E sabe por que eles diziam que a gente fazia bacanal incestuosos? Porque a gente nós não chamávamos de irmãos. A igreja dos apóstolos preferia morrer, mas não permitia que os irmãos não congregassem. Eles não tinham ar-condicionado, nem mesa, nem cadeira. Eles não tinham igreja de criança. O que eles tinham era catacumbas, buracos. Mas eles não se deixavam parar de congregar. Nos dias de hoje, depois da pandemia, a igreja acha que é relativo congregar. A minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz, não deixe de congregar. A Bíblia diz que lá naquele tempo, e a história conta que naquele tempo, eles se reuniam em todos os lugares e entendiam que era a ceia, era a Páscoa que fortalecia eles. Ao ponto que eles estavam sendo caçados como animais, mas depois da ceia, eles se animavam, eles pulavam, eles começavam a ficar juntos, e dizia, tem uma festa chamada festa do amor. Eles se amam tanto que preferem morrer juntos do que viver isolados. Deixa eu te dizer uma coisa, a Páscoa nos lembra que nós não podemos andar só. E quando nós ceamos,
nós estamos nos preparando. É por isso que a ceia do Senhor não é um dia de pessoas ficarem tristes. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Aí eu estou lá, Essa pessoa que está celebrando a ceia desse jeito foi alguém que não foi ensinado de forma correta. Nós estamos celebrando o maior triunfo da humanidade: podermos ser hoje livres do pecado, livres da depressão, livres da tristeza, da morte. Eu não tenho obrigação de andar com a tristeza dentro de mim mais, com angústia dentro de mim mais, com ansiedade, transtorno de ansiedade com o futuro. Eu não tenho mais. Vocês estão comigo ainda nessa noite? Eu não estou condenando quem possa estar passando por transtorno de ansiedade. Eu estou dizendo para você que você não tem mais que se preocupar com o futuro, porque você agora é eterno. Vou chegar quase lá, já estou quase terminando. A Bíblia diz em em Filipenses 2,5 o seguinte: tende em vós o mesmo espírito e sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Eu queria ensinar algo para vocês nessa noite. Preste atenção no que eu estou dizendo hoje. Preste atenção no que eu estou dizendo hoje aqui. O diabo não colocou Jesus na cruz. Quem ensina que foi o diabo que colocou Jesus na cruz não sabe nada de Bíblia. Não foi o diabo. A Bíblia diz que Jesus veio para morrer na cruz. Ele precisava ser o Cordeiro Pascal. Ele sabe quem ele era. Quando Pedro tentou, através do diabo, o diabo tomou Pedro e disse: tenha misericórdia de você, não vá para a cruz não. Ele disse: arreda de mim, Satanás. Porque o diabo tomou Pedro e tentou engodar Jesus para não ir para a cruz? Porque o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Porque o diabo usou Judas para que Jesus fosse entregue para os judeus e não para os romanos. Vocês querem aprender Bíblia hoje? O diabo que não queria que Jesus chegasse na mão dos romanos, porque a morte romana era madeira, a profecia era madeira, a profecia era madeiro. Maldito todo aquele que for apregoado no madeiro. Mas os judeus matavam por pedra. Então tudo que o judeu, tudo que Satanás queria, tudo que Satanás queria era que Jesus fosse morto pelos judeus e não pelos romanos. Ele achou que os judeus haveriam de matá-lo. Quando Pilatos vai conversar com ele, ele diz: Pilato, adianta esse negócio logo aí. Jesus falando: porque a autoridade que você recebeu, você só está fazendo o que você está fazendo porque é meu Pai que está me jogando nessa cruz. Porque a Bíblia diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e eis que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E agradou Deus, não o diabo, agradou Deus. Deus se agradou em ver Jesus naquela cruz. Deus estava no céu dizendo: ali é meu filhão, ali é um herói, ali é aquele que veio para trazer a humanidade de volta. E naquele momento que Jesus é jogado no madeiro, o sangue do inocente, de um cordeiro perfeito macho, está trazendo o auge da Páscoa, e está jogando a minha impossibilidade, as mentiras do diabo sobre mim e sobre você, as sentenças que o diabo trouxe durante toda a nossa vida. Está jogando naquela cruz, e está jogando naquela cruz o sangue, aspergindo, dizendo: aqueles que aceitarem a cruz, morrerem para si, a partir de hoje vão passar de uma condição para outra. Jesus, ele veio para morrer. Jesus nasceu para morrer, e ele sabia disso. Ele sabia dessa situação. E você me pergunta: pastor, então por que ele pediu a Deus para livrar ele do cálice? Respondo: Jesus não estava pedindo para livrar da cruz, como muitos pregam. Jesus não estava dizendo: Deus, afasta de mim esse cálice, e o cálice era a cruz. Cálice simboliza que tem algo dentro para beber. E o que Jesus não estava pronto era para ser, naquele momento, abandonado por Deus.
Por isso que ele na cruz diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? O que Jesus estava dizendo era: eu estava pronto para tudo, mas menos sair de perto do Senhor. Porque Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. O problema não é passar pelo vale da sombra da morte, é passar sem Deus, porque Deus é o dono da vida. Ele transforma qualquer cenário em vida. Se você está passando por alguma situação hoje, o que importa é que você esteja passando com Deus. Se Deus está do seu lado, vai mudar. Diga assim: eu estou próximo de celebrar a minha Páscoa. Eu queria finalizar, chegando quase lá. Em João 1,29 diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você está entendendo isso, mas eu imagino João entendendo de todo esse quadro, todo esse cenário, vendo Jesus naquele dia chegando para ser batizado. E quando ele olha para Jesus, ele olha com um olhar de paixão, no bom sentido, de admiração, dizendo: esse é o Cordeiro. Esse é o Cordeiro que foi anunciado. Esse foi o Cordeiro das profecias. Esse foi o Cordeiro que eles comeram no Antigo Testamento. É Ele que está chegando. É esse aí que vai tirar. Ele vai tirar o pecado. Mas você responde, fale para mim agora. Diga: Ele tirou. Diga de novo: Ele tirou. João estava olhando para o futuro. Ele estava dizendo: esse é o Cordeiro que vai tirar. Eu posso olhar para Jesus hoje e dizer: esse é o Cordeiro que tirou. Jesus já tirou o pecado. Pastor, mas eu peco. Mas você peca não porque é escravo. Você peca por uma decisão hoje. Antes você pecava por ignorância, sem saber. Hoje você pode dizer não e se encher da presença de Deus. Posso contar uma coisa para vocês? Quando eu me converti, eu era viciado em pornografia. Eu não conseguia olhar para ninguém, para nenhuma mulher, e não imaginá-la nua. Depois que eu me converti, isso ficou doloroso na minha mente. Homens que são viciados em pornografia e se convertem, sabem a luta que é. Eu tenho recebido muitos homens no meu gabinete, passando por essa luta. Eu assisti aquele filme de Mel Gibson, Jesus passando por aquele sacrifício. Só se você entender isso, ali foi 25% do que ele passou. Mas tem uma cena que ele está falando em hebraico, e o jeito que ele está todo ensanguentado na cruz. Depois eu vi uma imagem. Só tem uma imagem, só uma existe. Eu esqueci de passar. Eu queria tanto ter lembrado disso. Não sei se dá tempo, enfim, não vou dar trabalho para vocês, mas se der. Tem uma imagem que me ajudava demais. Eu quero que só você entenda isso. Com a mecânica é tão interessante. É uma imagem, tá aí, eu estou mandando para você, Rafa. Tem uma imagem católica. Uma imagem mesmo católica, que é a única imagem que eu entendo quando você lê profundamente, entende como foi o açoite de Cristo. Jesus, ele foi açoitado. E o açoite de Jesus, presta atenção, na ponta, presta atenção nisso, na ponta daquele chicote tinha pedaço de ferro, anzóis, imagina anzol, pedaço de osso. Quando eles batiam em Jesus, eram mais ou menos 10 cordas de couro que batia, e quando puxava carne. Não pense que Jesus foi açoitado com uma vareta, não foi uma vareta. Só para você entender, existe um estudioso nos Estados Unidos, o maior legista dos Estados Unidos. Ele fez um estudo sobre isso e como teria sido. E quando você lê o livro dele, não está pegando não, John, aqui, libere só isso, é isso aí. Jesus ficou exatamente desse jeito. E eu posso falar, se você ler os livros de Rick Renner, se você ler o livro desse irmão e vários outros que entendem a crucificação de Jesus, no presídio, eu fui diretor de presídio, eu vi um homem com mais de 70 facadas nas costas, eu vi o pulmão dele. É bom você ver, veja isso, não tenha vergonha de ver isso, não tenha medo. Jesus ficou assim,
o pulmão saía, uma esponja vermelha. Quando eu olhava para isso, toda vez que vinha a imagem de uma mulher nua na minha frente, eu imaginava essa cena. Porque a cruz de Cristo nos liberta. Os pensamentos mais pecaminosos que podem pairar a sua mente, joga essa imagem. Diga assim: foi por amor. Diga: foi por amor. Eu amo a obra de Freud, amo as obras de Jung, amo as obras de vários homens da psicologia, psicanálise, psicologia analítica, Viktor Frankl da logoterapia. Amo demais esses homens, mas não tem nenhum deles que conseguiu com as suas estratégias libertar minha mente do pecado. Pecado só é liberto por meio de Jesus. O desejo de usar droga, só Jesus. O desejo de destruir sua vida, só Jesus. O desejo de morrer e se matar, só Jesus. Todas essas técnicas são válidas, mas só tem um que pode ir na raiz da raiz, te dar vida e vida e abundância, é Cristo. Essa imagem pairou minha mente por anos. Toda vez que o pecado vinha, eu jogava essa imagem. Eu fui comprado por um alto preço. Eu não sei se você chegou hoje nesse lugar se achando a pior pessoa da face da terra. Você vale muito. Quando alguém diz que você não vale nada, será que você não vale nada? Alguém faria isso por alguém se você não valesse muito? O diabo quer que você ache que você não vale nada. Você vale muito. Gente, eu vou finalizar, me perdoe, eu passei do horário, mas Paulo fala uma coisa, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Muitas pessoas questionam: será que Jesus ressuscitou mesmo ou não? Eu quero dizer algo para você, irmão. Os apóstolos morreram das mortes mais trágicas. Ninguém suportaria a quantidade de tortura que eles passaram, para no final eles não dizerem assim: não, vou falar que é a verdade. Nenhum abriu nem com trem. E a igreja só fez crescer. Quanto mais batia na igreja, mais a igreja crescia. Irmãos, eu poderia falar aqui a noite inteira sobre provas irrefutáveis da ressurreição de Cristo. Mas quando alguém pergunta para mim: pastor, qual é a maior prova? A minha vida. Eu não poderia ter saído de onde eu saí, está onde eu estou hoje, se não fosse Jesus. Em Marcos 16, do 1 ao 7, eu não vou ler tudo isso, mas eu queria ler só um pedaço aqui. E diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas a outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. E foi perguntado para ela: quem vocês procuram? Eu não sei se você entendeu a história de Cristo. A história dele é a minha, a sua. Às vezes o diabo me joga e joga você dentro de um túmulo. E o diabo chama pessoas para nos ver. O diabo chama demônios para nos ver. Mas eu quero dizer que todas as vezes, depois que eu nasci de novo, que o diabo chamou o inferno e pessoas para me ver dentro do túmulo, quando eles chegaram, eu já não estava mais lá. Você não está mais no túmulo da depressão. Você não está mais no túmulo da mentira, dos vícios. Você não está mais no túmulo da transtorno de ansiedade, da vontade de morrer. Você não está mais lá. O diabo quer lhe colocar lá, mas ele está mentindo. Você já saiu, porque a Bíblia diz que se aquele que morreu com Cristo também ressuscitou. Eu não só morri em Cristo, mas eu também ressuscitei com Cristo Jesus. E o último versículo de verdade, Romanos 8:11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos,
vivificará você em todas as coisas. Se tem uma célula cancerosa dentro de você, essa célula, e tem um Espírito Santo dentro de você, vai ressuscitar essa célula. Se existe algo dentro de você, o Espírito de Deus pode vir ressuscitar qualquer coisa. A Bíblia diz se, é uma condicionante, se o Espírito Santo está dentro de você, não tem nada morto que não possa ressuscitar. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Vocês podem dizer agora, Feliz Páscoa, para o seu irmão que está do seu lado. Diga para o outro lado, diga Feliz Páscoa. Diga para o outro, diga assim, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, diga Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Deixa eu orar por você, fique em pé. Eu quero orar por você nessa noite. Levante suas mãos. Pai, eu quero agora nesse momento, como Ezequiel naquele vale de ossos secos, que foi naquele vale, naquele dia, e o Senhor soprou os ouvidos dele e mandou profetizar. Eu profetizo nessa noite, se tiver alguém morto nesse lugar, eu digo que vai estar ressuscitado em nome de Jesus. Eu declaro sonhos ressuscitados, eu declaro vida ressuscitada, vontade de viver ressuscitada, eu declaro amanhã ressuscitado, eu declaro esperança ressuscitada, família, casamento ressuscitado, eu declaro saúde ressuscitado, eu declaro uma Páscoa na vida deles, na alma deles, no corpo deles, nas finanças deles, nos sonhos deles. Eu declaro em nome de Jesus que a bênção do Senhor venha sobre cada um dos meus irmãos que estão aqui, estão nos assistindo. Eu declaro a Páscoa, a passagem, porque hoje nós não estamos mais nas trevas, estamos na luz, e que a luz possa resplandecer na vida de todos nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado.